Vocês acreditam que uma mulher de 58 anos pode descobrir que ainda é capaz de amar como uma adolescente? Que pode sentir o coração disparar só de ver um homem tirar a camisa para trocar um botijão de gás? Pois foi exatamente isso que aconteceu comigo. E tudo começou com o maior medo da minha vida. Meu nome é Lourdes Pereira da Silva. Tenho 81 anos hoje, mas essa história aconteceu quando eu tinha 58. Morava em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, numa casinha simples no bairro Vila Santana. Eu já era viúva havia 2 anos. Meu marido, Arnaldo, tinha morrido num acidente de caminhão na rodovia Anhanguera. E se eu te disser que o homem que me fez descobrir o amor de novo foi justamente aquele que eu chamei, tremendo de medo, para fazer uma coisa que eu jamais teria coragem de fazer sozinha, um homem simples, trabalhador, que chegou na minha casa só para trocar um botijão de gás e acabou trocando a minha vida inteira. Assim como uma simples faísca pode acender uma chama inesperada, uma simples inscrição no nosso canal pode iluminar seu dia com histórias que aquecem o coração. A vida é feita de momentos que, à primeira vista, parecem pequenos, mas que guardam o poder de transformar tudo. Não perca tempo. Clique no botão de inscrição e junte-se à nossa família, pois a história que você está prestes a ouvir prova que os maiores incêndios, por vezes, começam com o mais discreto dos estalos. O cheiro era inconfundível. A princípio, uma suspeita fraca, um sussurro químico no ar quente da cozinha. Depois, tornou-se agudo, metálico e invasivo. Um alarme olfativo que gritava perigo. Dona Lourdes Pereira da Silva sentiu o pânico subir pela espinha, frio e cortante, em total desacordo com o calor sufocante daquela tarde de maio em Ribeirão Preto. O suor que brotava em sua testa não era do mormaço, mas do puro e primitivo medo. Ela estava parada no meio da cozinha, os pés descalços colados no ladrilho vermelho e branco, gasto pelo tempo. As mãos, nodosas e manchadas pela idade, tremiam incontrolavelmente. Seus olhos, de um castanho que já fora vibrante e hoje era velado pela névoa da saudade, estavam fixos no botijão de gás azul, posicionado ao lado do fogão de 4 bocas. Parecia um monstro adormecido, uma bomba relógio prestes a despertar. E então, ela ouviu. Um chiado. Um som sutil, quase imperceptível, como o de uma cobra escondida na folhagem. Sss. Constante, sibilante. Vinha diretamente da válvula do botijão, onde a mangueira se conectava. Cada segundo daquele silvo era uma agulha perfurando a bolha de silêncio e solidão que se tornara sua vida. Seu primeiro instinto foi correr. Sair dali, ir para a calçada, gritar por ajuda. Mas as pernas não obedeciam. Estavam pesadas, enraizadas no chão pelo terror. A imagem de uma reportagem que vira na televisão anos atrás invadiu sua mente. Uma casa destruída, paredes enegrecidas, a tragédia de uma família inteira por causa de um vazamento de gás. A vizinha, Dona Nelly, adorava recontar a história, com detalhes macabros, sempre concluindo com: gás não perdoa, Lourdes. É um inimigo silencioso. Silencioso. Aquele chiado era o som mais alto que ela já tinha ouvido em sua vida. Mais alto que as buzinas na rua. Mais alto que o choro dos seus netos quando eram bebês. Mais alto até que a voz de Arnaldo, seu falecido marido, que ecoava em suas memórias. Calma, Lourdinha. Calma, ela murmurou para si mesma, tentando invocar a serenidade do marido. Arnaldo saberia o que fazer. Ele, com suas mãos grandes e firmes de caminhoneiro, resolveria aquilo em segundos. Apertaria uma porca, trocaria uma borrachinha, faria uma piada para acalmá-la e tudo voltaria ao normal. Mas Arnaldo não estava mais ali. Havia 2 anos, uma curva na rodovia Anhanguera o levara para sempre, deixando-a sozinha para enfrentar monstros como aquele botijão azul sibilante. Ela precisava fazer alguma coisa. A primeira regra que todos sabiam: abrir as janelas. Com passos vacilantes, como se caminhasse sobre vidro, ela atravessou a cozinha e escancarou a janela de ferro que dava para o quintal. O ar quente e carregado de poeira entrou, mas não pareceu dissipar o cheiro. Pelo contrário, parecia espalhá-lo pela casa. A segunda regra: não acender ou apagar luzes. Não criar nenhuma faísca. O interruptor da cozinha, a poucos centímetros de sua mão,
Parecia um detonador. O simples clique poderia ser o fim de tudo. A terceira regra: fechar o registro. Seu olhar voltou-se para a válvula. Para fechar, ela teria que se aproximar do monstro, tocar nele. O chiado parecia zombar dela. Mais alto, mais ameaçador. O coração de Lourdes batia descompassado contra as costelas. Um tambor frenético anunciando o desastre. As mãos suavam tanto que ela as secou no avental florido que usava. Respirou fundo, o ar envenenado queimando suas narinas. Deu um passo. Depois outro. Estava a um braço de distância. O som era ensurdecedor agora. Esticou a mão trêmula, os dedos hesitantes, buscando a pequena borboleta do registro. Quando seus dedos finalmente a tocaram, o metal pareceu gelar sua pele. Ela tentou girar. Estava duro, emperrado. Pânico. Pura e avassaladora onda de pânico. Puxou com mais força, a articulação do pulso doendo. Nada. Foi nesse exato momento, no auge de seu desespero, que ouviu batidas na porta da frente. 3 batidas firmes, ritmadas. O som atravessou a casa e a névoa de seu medo. Um sinal de um mundo exterior que ainda existia. Quem poderia ser? Seus filhos moravam longe. As vizinhas só apareciam no fim da tarde para a prosa no portão. As batidas soaram novamente, mais fortes desta vez, acompanhadas por uma voz masculina, calma e profunda. Dona Lourdes? É o homem do gás. Vim fazer a troca que a senhora pediu. Lourdes Pereira da Silva era, por natureza, uma mulher de gestos contidos e rotinas bem definidas. Aos 58 anos, sua vida era um mapa de hábitos traçados ao longo de décadas, um território familiar onde cada dia era um reflexo do anterior. Acordava com os primeiros raios de sol que se infiltravam pela fresta da cortina. Preparava o café forte, sem açúcar, e sentava-se na cadeira de vime na varanda, observando a Vila Santana despertar. A casa, construída por Arnaldo, e por ela tijolo por tijolo, era seu refúgio, e desde a morte dele, sua prisão silenciosa. Era uma casa simples, de paredes brancas que já pediam uma nova mão de tinta, com um pequeno jardim na frente, onde as roseiras de Arnaldo ainda teimavam em florescer, como uma promessa teimosa de vida em meio à ausência. Por dentro, os móveis de madeira escura, sólidos e pesados, guardavam a história do casal. Cada objeto tinha uma voz. A poltrona de couro gasta, na sala, ainda mantinha a forma do corpo de Arnaldo. O porta-retrato na estante exibia o sorriso largo dele, os olhos apertadinhos de felicidade no dia do casamento da filha mais velha. Lourdes passava os dias a conversar com essas memórias. Varrer a casa era uma dança com os fantasmas do passado. Cozinhar era um diálogo com o paladar de Arnaldo. Ele gostava do feijão mais temperado, da carne de panela desmanchando. Muitas vezes, ela se pegava cozinhando para 2, por puro hábito, e o prato extra na mesa era uma ferida aberta, um lembrete cruel da sua solidão. Os filhos, Cláudia e Roberto, ligavam toda semana. Mãe, a senhora está bem? Precisa de alguma coisa? Por que não vem passar uns dias com a gente em São Carlos? Ela sempre agradecia. Dizia que estava tudo bem, que não queria incomodar. A verdade é que não queria deixar sua casa. Deixar a casa seria como deixar Arnaldo para trás uma segunda vez. Ali, entre aquelas paredes, ele ainda existia. No cheiro do café, no rangido do assoalho, no jeito como o sol da tarde entrava pela janela da sala. Arnaldo fora o centro do seu universo por 34 anos. Um homem grande, de risada fácil e coração maior ainda. Caminhoneiro, passava dias na estrada, mas quando voltava, a casa se enchia de vida, de histórias da estrada, de presentes comprados em postos de gasolina. Ele era a força, a segurança. Era ele quem matava as baratas que apareciam no banheiro, quem subia no telhado para consertar uma goteira, quem trocava a resistência queimada do chuveiro. E era ele, sempre, quem trocava o botijão de gás. Lourdes nunca havia se preocupado com isso. Era coisa de homem, como ele dizia. Não por machismo, mas por um instinto protetor. Ela via o processo de longe. Ele desconectando a mangueira do botijão vazio, carregando o cilindro pesado para fora, trazendo o novo, conectando tudo com uma perícia que parecia mágica. Ele sempre passava espuma de sabão na conexão para ver se borbulhava. Um pequeno truque que lhe ensinara. Se fizer bolinha, Lourdinha, tá vazando. Aí você corre, ele dizia rindo. Agora,
A ideia de fazer aquilo sozinha a aterrorizava. O medo não era apenas da tarefa em si, mas do que ela representava. A confirmação final de que estava desamparada. Era a materialização de todas as suas novas vulnerabilidades. Cada problema doméstico, por menor que fosse, era um lembrete esmagador da sua nova realidade. A lâmpada queimada na despensa ficou assim por 3 semanas, até que Roberto veio visitá-la e a trocou. A torneira da pia que pingava era uma tortura noturna que ela aprendeu a ignorar. Mas o gás era diferente. O gás não podia ser ignorado. Sem ele, não havia comida quente. Não havia o ritual de cozinhar que a conectava a Arnaldo. Sem ele, a casa ficaria ainda mais fria e silenciosa. Nos últimos dias, a chama do fogão tinha começado a fraquejar, ficando amarelada e fraca. Ela sabia que o fim estava próximo. Adiou o inevitável o máximo que pôde. Usou a chaleira elétrica para esquentar água para o café. Comeu pão com manteiga e frutas no almoço. Requentou a última comida que fizera no micro-ondas. Mas na manhã daquela terça-feira, ao tentar acender a boca do fogão para ferver um pouco de leite, a chama deu um último suspiro e morreu. O gás acabara. O silêncio na cozinha foi profundo. Lourdes olhou para o fogão inerte e sentiu um nó se formar na garganta. Era isso. Não havia mais como fugir. Ela teria que encarar o monstro azul. Teria que pegar o telefone, discar o número da distribuidora de gás do bairro, o mesmo número anotado num ímã de geladeira há anos, e pedir para um estranho entrar em sua casa, no seu santuário, e fazer o trabalho que sempre fora de Arnaldo. A simples ideia era uma traição, uma pequena morte. Mas a fome e a necessidade eram mais fortes. Com o coração apertado, ela pegou o telefone e, com a voz embargada, fez o pedido. E foi então que o pesadelo começou, não com a troca, mas com o vazamento do botijão que ela sequer sabia que existia. Um problema que a visita do entregador agora revelaria de forma aterrorizante. O dia se arrastou com a lentidão de uma doença. A casa, normalmente um abrigo, parecia opressora. O silêncio, antes preenchido pela companhia das memórias, agora era pesado, acusatório. Cada tic-tac do relógio de parede na sala era uma contagem regressiva para a decisão que Lourdes precisava tomar. Ao meio-dia, a fome apertou. Ela abriu a geladeira. Havia queijo, presunto, um pouco de salada de tomate do dia anterior, frutas. Podia fazer um sanduíche. Era o suficiente. Mas não era o que ela queria. O que ela desejava era o conforto de um prato de arroz e feijão quentinhos, o cheiro de alho refogando no óleo, o calor do vapor subindo e embaçando os vidros da janela. Queria a normalidade. E a normalidade, descobria agora, dependia daquela chama azul do fogão. Sentou-se à mesa da cozinha, com o prato frio à sua frente, e sentiu as lágrimas brotarem. Eram lágrimas de frustração, de autopiedade, de raiva. Raiva de Arnaldo por tê-la deixado. Raiva de si mesma por ser tão medrosa, tão inútil. Uma velha boba, é isso que você é, Lourdes. Disse em voz alta, a própria voz soando estranha no vazio. Ela empurrou o prato e se levantou. Caminhou pela casa, passando a mão nos móveis, como se buscasse neles a força que lhe faltava. Parou em frente à fotografia de Arnaldo. Ele sorria para ela. O mesmo sorriso que a fizera se apaixonar por ele num baile de quermesse 40 anos antes. E agora, Nado, o que eu faço? Perguntou ao retrato. Você sempre dizia que eu era a mulher mais forte que conhecia. Onde foi parar essa força toda? A imagem, claro, permaneceu em silêncio. Mas de alguma forma, fitar aqueles olhos familiares lhe deu um lampejo de determinação. Ela não era uma donzela indefesa. Tinha criado 2 filhos. Enfrentado dificuldades financeiras, cuidado da casa, do marido, da família. Tinha sobrevivido à dor mais profunda que uma pessoa pode sentir. Não seria um botijão de gás que a derrotaria. Com uma resolução súbita, ela marchou de volta para a cozinha. O ímã de geladeira, um bonequinho de um botijão azul com um sorriso simpático, parecia zombar dela. Gás do bairro. Entrega rápida e segura. Dizia o texto ao lado de um número de telefone. Segura. Que ironia. Ela pegou o aparelho de telefone da parede, aquele de disco, que demorava uma eternidade para cada número. Seu dedo tremia ao girar. 1, 7, 3. A cada giro, o coração batia mais forte. E se a pessoa do outro lado fosse rude?
E se o entregador fosse um homem mal encarado? Milhares de "e se" assaltavam sua mente. Ela quase desligou, mas a imagem do sorriso de Arnaldo a impulsionou. A chamada completou. Uma voz feminina e cansada atendeu do outro lado. Gás do bairro, boa tarde? Lourdes pigarreou, tentando firmar a voz. Boa tarde. Eu gostaria de pedir um botijão de gás. Endereço, por favor. Ela passou o endereço da Rua das Hortênsias, o número da casa, o bairro. A mulher do outro lado anotava tudo com uma eficiência impessoal. Alguma observação, senhora? Lourdes hesitou. Queria dizer, sim, mande alguém paciente, pois sou uma viúva apavorada que não sabe nem onde fica o registro. Mas a vergonha a impediu. Não, nenhuma, respondeu, a voz pouco mais que um sussurro. Certo. O entregador estará aí em cerca de 1 hora. O valor é... Lourdes mal ouviu o preço. Apenas agradeceu e desligou o telefone. O corpo inteiro tenso. Feito. A sorte estava lançada. 1 hora. Ela tinha 1 hora para se preparar psicologicamente para a chegada de um estranho. Mas o destino, com sua cruel pontualidade, tinha outros planos. Não se passara nem meia hora quando a tragédia se anunciou. Ela decidira adiantar as coisas, tentar desconectar o botijão vazio por conta própria. Não deve ser tão difícil, pensou. Ao se ajoelhar e forçar a válvula, sentiu a peça girar em falso e, de repente, o chiado começou. O cheiro nauseante preencheu o ar. Ela não havia trocado nada. Ela havia quebrado algo. O que era para ser uma simples troca se transformara num pesadelo imediato e perigoso. E foi no meio desse terror auto-infligido, com as mãos trêmulas e o coração na boca, que ela ouviu as batidas na porta. O homem do gás não estava 1 hora adiantado. Ele estava exatamente na hora certa. A voz que vinha de fora da porta era calma, sem urgência. A voz de um homem acostumado ao seu ofício. Dona Lourdes? É o homem do gás. Para Lourdes, presa no epicentro do seu pânico, aquela voz soou como a de um anjo da guarda ou de um carrasco. Ela não sabia ao certo. O chiado do gás parecia ter diminuído, ou talvez fosse apenas o som do seu próprio sangue pulsando nos ouvidos que o abafava. Já vou! Ela gritou, a voz saindo esganiçada e fraca. Ela olhou mais uma vez para o botijão, como se pudesse intimidá-lo com o olhar, e correu para a porta da frente. Destrancou a fechadura com os dedos desajeitados, respirou fundo como se fosse mergulhar, e abriu a porta. Parado na soleira, recortado contra a luz forte do sol da tarde, estava um homem que não se parecia em nada com a figura ameaçadora que sua imaginação havia pintado. Ele era alto, mas não imponente. Tinha ombros largos, de quem carrega peso, mas sua postura era ligeiramente curvada, como se pedisse desculpas por sua própria estatura. Vestia um uniforme azul desbotado, com o logo do gás do bairro bordado no bolso do peito. O tecido estava manchado de graxa em alguns pontos, um mapa de seu trabalho diário. Seu rosto era o que mais chamava a atenção. Era um rosto marcado pelo tempo e pelo sol, com rugas finas ao redor dos olhos e da boca. Tinha uns 40 e poucos anos, calculou Lourdes. Os cabelos eram escuros, com alguns fios de prata teimosos nas têmporas, e estavam úmidos de suor, mas eram os olhos que a desarmaram. Eram de um castanho escuro, gentis e um pouco cansados. Havia neles uma bondade serena, uma paciência que parecia irradiar dele. Ele segurava um boné na mão, amassando-o nervosamente, um gesto que contrastava com sua aparente calma. Boa tarde, senhora. Sou José Carlos, disse ele com um leve sorriso que não chegou a mostrar os dentes. Vim trazer o seu gás. Lourdes abriu a boca para responder, para dizer, entre, mas as palavras não saíram. Em vez disso, o cheiro forte de gás, que a seguira da cozinha, escapou pela porta aberta e atingiu o homem em cheio. A expressão de José Carlos mudou instantaneamente. A serenidade em seus olhos foi substituída por um alerta aguçado, profissional. Ele farejou o ar, o nariz se contraindo. A senhora está sentindo esse cheiro de gás? Ele perguntou. A voz agora firme, mas ainda sem alarme. Lourdes apenas assentiu, os olhos arregalados de medo. As lágrimas que ela segurava finalmente escaparam, rolando por suas bochechas. Está vazando. Eu não sei o que fazer. O registro não fecha. José Carlos não perdeu um segundo.
Seu modo de agir se transformou. O entregador de gás deu lugar ao técnico experiente. Não se preocupe, dona. Fique aqui fora, na calçada, por favor, disse ele, com uma autoridade tranquila que não admitia recusa. Ele a guiou gentilmente pelo braço, conduzindo-a para a segurança do pequeno jardim da frente. Já abriu as janelas? A da cozinha, sim. Ela balbuciou. Ótimo. Não toque em nada. Não acenda nenhuma luz. Eu vou resolver isso. Sem esperar por uma resposta, ele entrou na casa. Lourdes ficou ali, parada entre as roseiras de Arnaldo, observando aquele estranho entrar em sua casa para enfrentar o monstro que ela não conseguia. Sentia-se pequena, impotente, mas pela primeira vez naquele dia, sentiu também uma minúscula e frágil semente de esperança. Ela não estava mais sozinha com seu medo. Alguém tinha chegado. Alguém que parecia saber exatamente o que fazer. Lourdes permaneceu no jardim, o coração ainda aos saltos, roendo a unha do polegar, um hábito que não tinha desde a infância. O sol da tarde batia forte em seu rosto, mas ela mal sentia. Toda a sua atenção estava focada na porta aberta de sua casa, esperando por um som, um sinal. O pior cenário que sua mente conseguia conceber era uma explosão, uma bola de fogo que consumiria sua casa, suas memórias, tudo. Os minutos se arrastaram como horas. Ela ouviu um ruído metálico vindo de dentro, um rangido, depois um clique seco e decidido. E então, o mais abençoado dos sons, o silêncio. O chiado sibilante havia cessado. Pouco depois, José Carlos apareceu na porta, o rosto tranquilo novamente. Ele carregava uma pequena caixa de ferramentas numa mão. Pronto, dona Lourdes. Já resolvi. Pode entrar. Mas vamos deixar tudo aberto por um tempo para o ar circular. Ela entrou hesitante, seguindo-o até a cozinha. O cheiro de gás ainda estava presente, mas muito mais fraco, dissipando-se com a corrente de ar que agora fluía pela casa, pois ele havia aberto também a porta dos fundos. O botijão problemático estava do lado de fora, no quintal. No lugar dele, um novo, azul e reluzente, já estava conectado ao fogão. O que aconteceu? Ela perguntou, a voz ainda trêmula. José Carlos apontou para a válvula do botijão antigo, que ele havia deixado sobre a pia. A rosca do registro estava espanada, e a borrachinha de vedação tinha ressecado e rachado. Quando a senhora tentou mexer, forçou a peça, e o vazamento começou de verdade. A senhora teve sorte de eu ter chegado. Ele não disse isso com arrogância, mas com uma simplicidade factual que a fez se sentir ainda mais grata. Eu sou uma tola, disse ela, sentando-se à mesa, o corpo de repente pesado com o alívio. Meu marido, ele sempre fazia isso. Eu nunca precisei aprender. José Carlos a observou por um momento, e a compaixão em seu olhar era genuína. Ele não a viu como uma mulher tola ou incapaz, mas como alguém que estava lidando com a perda de uma forma muito particular. Não é tolice, senhora. É só falta de costume, disse ele gentilmente. Meu pai era mecânico. Eu cresci no meio de graxa e ferramentas. Mas peça para eu fazer um bolo e a senhora vai ver o desastre que acontece. Ele deu um pequeno sorriso, e Lourdes sentiu um nó em sua garganta se desfazer um pouco. Ele então se aproximou do fogão. Vou lhe mostrar para a senhora não ter mais medo. É simples. Com uma paciência de professor, ele mostrou a ela a válvula, a borboleta do registro, explicou a importância da borrachinha de vedação, pegou um potinho, colocou um pouco de detergente e água e com um pincel pequeno passou a espuma na conexão, exatamente como Arnaldo fazia. Está vendo? Nenhuma bolinha. Significa que está tudo seguro. Ele abriu o registro, girou o botão do fogão e acendeu uma das bocas. Uma chama azul, forte e vibrante, surgiu com um plop satisfatório. Aquela pequena chama era a coisa mais linda que Lourdes tinha visto em muito tempo. Era a volta da normalidade, o fim do medo. Lágrimas de alívio escorreram por seu rosto novamente, mas desta vez eram diferentes. Ela as enxugou rapidamente, envergonhada. Muito obrigada, moço. De verdade, o senhor não sabe o bem que me fez. Nem sei como agradecer. Meu nome é José Carlos, ele repetiu com delicadeza. E não precisa agradecer, é o meu trabalho. Mas, se a senhora tiver um copo de água fresca, eu aceitaria. O calor hoje está de matar. Água? Claro. Mas o senhor não aceita um café? Acabou de passar.
Eu faço um fresquinho agora mesmo, graças ao Senhor. O convite saiu de seus lábios antes que ela pudesse pensar. Era um impulso, um gesto de gratidão que ia além do pagamento pelo serviço. José Carlos hesitou por um instante, olhando para o relógio. Ele ainda tinha outras entregas a fazer, mas então olhou para o rosto de Lourdes, para a solidão estampada em seus olhos, e algo o fez mudar de ideia. Um café eu aceito sim, senhora. Com muito gosto. Enquanto Lourdes coava o café, o aroma familiar enchendo a cozinha e afugentando os últimos vestígios do cheiro de gás, uma nova sensação começou a se instalar em seu peito. Não era apenas alívio. Era algo mais. Uma calmaria. A presença daquele homem quieto e gentil em sua cozinha não parecia a de um estranho. Parecia certa, como se ele tivesse chegado não apenas para apagar um fogo iminente, mas para acender uma pequena e inesperada chama de calor humano no coração daquela casa silenciosa. José Carlos sentou-se à mesa da cozinha, na cadeira que ficava de frente para a de Lourdes. Ele havia tirado o boné e o colocado sobre o joelho, as mãos grandes e calosas repousando sobre a mesa de fórmica. Havia uma quietude nele, uma ausência de pressa que fez Lourdes se sentir à vontade. Ela lhe serviu uma xícara de café fumegante e colocou um prato com broas de fubá no centro da mesa. Fiz ontem, disse ela, quase como um pedido de desculpas. Sirva-se, por favor. Ele pegou uma broa e deu uma mordida. Está uma delícia, dona Lourdes. Faz tempo que não como uma broa tão boa. Lembra as que minha mãe fazia. O elogio a aqueceu por dentro. Fazia tanto tempo que ninguém elogiava sua comida. Arnaldo elogiava, sempre. Os filhos, quando vinham, comiam com pressa, já pensando na estrada de volta. Obrigada, seu José Carlos. Pode me chamar só de José, disse ele. Ou de Zé, se preferir. Eles beberam o café em um silêncio confortável por alguns instantes. Não era o silêncio pesado e opressor a que Lourdes estava acostumada, mas um silêncio compartilhado, preenchido pelo som suave das xícaras pousando nos pires e pelo zumbido distante de uma motocicleta na rua. Foi Lourdes quem quebrou o gelo, movida por uma curiosidade que a surpreendeu. O senhor trabalha com isso há muito tempo? Desde os 18 anos, respondeu ele olhando para a xícara. Comecei ajudando meu tio na distribuidora dele. Depois que ele se aposentou, eu continuei no ramo. É um trabalho honesto. A gente conhece muita gente. Vê um pouco de tudo. Imagino que sim. Deve ver muita gente com medo de gás, como eu, disse ela com um sorriso tímido. Ah, sim. A senhora não está sozinha nisso. Ele a tranquilizou. Tem gente que sai de casa e me espera na calçada até eu terminar. Tem gente que me faz jurar que não vai explodir tudo. O medo é comum. O importante é saber lidar com ele. Suas palavras eram simples, mas carregadas de uma sabedoria prática que a confortou. Ele não a julgava. Ele a compreendia. Meu marido, Arnaldo. Ele que cuidava de tudo isso. Ela confidenciou, a voz baixando um tom. Ele era caminhoneiro, forte, corajoso. Não tinha medo de nada. Faz 2 anos que ele se foi. As palavras saíram com uma naturalidade que a espantou. Normalmente, ela evitava falar sobre Arnaldo com estranhos. Era uma dor muito íntima. Mas com José, parecia fácil. A expressão dele se suavizou. Havia uma sombra de reconhecimento em seu olhar. Eu sinto muito, dona Lourdes. Sei como é essa dor. Perdi minha esposa, a Helena, há quase 10 anos. Ela se foi no parto do nosso filho. O ar na cozinha ficou denso de emoções compartilhadas. A solidão de Lourdes encontrou um eco na solidão de José. Eram 2 estranhos, unidos por uma perda semelhante, sentados à mesma mesa, compartilhando um café. Meu Deus, sussurrou Lourdes. E o seu filho, o Rafael, está com 15 anos. Um rapaz grande e forte. Mas um desafio, disse José, e pela primeira vez um sorriso genuíno iluminou seu rosto. É um bom menino. É por ele que eu levanto todo dia. A conversa fluiu a partir daí. Falaram sobre os filhos, sobre as pequenas alegrias e as grandes dificuldades da vida. Lourdes falou sobre seus netos, sobre a saudade que sentia da casa cheia. José falou sobre as dificuldades de criar um filho adolescente sozinho, sobre as reuniões de pais e mestres onde ele era quase sempre o único pai. Quando José olhou para o relógio novamente, quase 1 hora havia se passado. Nossa Senhora, me perdi na conversa, disse ele, levantando-se apressado. Preciso ir.
Ainda tenho entregas para fazer. Agradeço muito pelo café, Dona Lourdes. Estava divino. Eu que agradeço, José, por tudo. Ela o acompanhou até a porta. Ele colocou o boné de volta na cabeça, ajeitando-o. Se precisar de qualquer coisa, qualquer mesmo, não só do gás, pode me ligar. A senhora tem o número da distribuidora. Pode pedir para falar comigo, disse ele de forma um pouco sem jeito. A oferta ficou pairando no ar entre eles, mais do que uma simples gentileza profissional. Lourdes apenas sorriu e agradeceu. Observou-o descer os degraus da varanda e caminhar até a pequena caminhonete de entregas. Ele se virou uma última vez e acenou, antes de entrar no veículo e partir. Ela ficou na porta por um longo tempo, observando a rua vazia. A casa, quando ela se virou para entrar, não parecia mais tão silenciosa. O eco da conversa, da risada contida de José, do compartilhamento de suas dores, ainda preenchia o ar. O cheiro de café se sobrepunha a qualquer vestígio de gás. Naquela noite, pela primeira vez em 2 anos, Lourdes cozinhou o jantar com uma sensação de paz. A chama azul do fogão não era mais um símbolo de medo, mas um lembrete daquele encontro inesperado. E antes de dormir, ela se pegou pensando em José, no seu olhar cansado, mas gentil, na forma como ele falava do filho com tanto orgulho. E pela primeira vez em muito tempo, Lourdes adormeceu com um sorriso nos lábios, sem saber que aquela simples entrega de gás tinha, de fato, entregado muito mais à sua porta. As semanas que se seguiram à visita de José Carlos foram marcadas por uma mudança sutil, mas profunda, na rotina de Lourdes. A casa ainda era silenciosa, mas a qualidade do silêncio havia mudado. Não era mais um vazio opressor. Era um espaço de espera, de antecipação. Ela se pegava pensando nele em momentos inesperados. Ao regar as roseiras, ao ouvir uma música no rádio, ao sentir o cheiro de café. O número da distribuidora de gás, no ímã da geladeira, parecia piscar para ela. A oferta de José, se precisar de qualquer coisa, pode me ligar, ecoava em sua mente. Mas o que ela poderia dizer? Olá? A lâmpada da minha despensa queimou de novo. A torneira ainda está pingando? Parecia um pretexto esfarrapado, uma desculpa de adolescente. Aos 58 anos, sentia-se ridícula por sequer cogitar a ideia. Enquanto isso, a vida na Vila Santana seguia seu curso. Dona Nelly, a vizinha da casa da frente, uma mulher de olhos atentos e língua afiada, notou uma diferença em Lourdes. Você parece mais animada, Lourdes, comentou Nelly por cima do muro, enquanto ambas penduravam roupas no varal numa manhã de sol. Aconteceu alguma coisa boa? Impressão sua, Nelly. É o tempo que está bonito, desconversou Lourdes, sentindo o rosto corar. Mas era verdade. Ela estava mais animada. Havia voltado a cuidar do jardim com mais afinco, a testar receitas novas que via nos programas de culinária da TV. A casa parecia ter mais cor, mais vida. Tudo porque um homem gentil havia trocado seu botijão de gás e tomado um café com ela. Cerca de 1 mês depois do primeiro encontro, a válvula do chuveiro começou a apresentar um problema. A água quente não parava de sair, mesmo com o registro fechado, tornando o banho uma provação escaldante. Era um problema real, genuíno, e para Lourdes foi a desculpa perfeita. Com o coração batendo forte, ela discou o número. Quando a atendente respondeu, ela pediu, com a voz mais casual que conseguiu forjar: por favor, eu poderia falar com o José Carlos? Ele fez uma entrega para mim no mês passado e foi muito atencioso. Queria ver se ele poderia me ajudar com uma outra coisinha. Houve uma pausa do outro lado da linha. Senhora, aqui é uma distribuidora de gás. Não fazemos outros tipos de serviço. Eu sei, minha filha, eu sei, insistiu Lourdes, sentindo a humilhação queimar suas bochechas. Mas ele me disse que se eu precisasse... Por favor, é só um recado. A atendente, talvez por pena ou por cansaço, cedeu. Vou deixar o recado, senhora. Se ele puder, ele retorna. Lourdes passou o resto do dia em um estado de ansiedade febril. A cada vez que o telefone tocava, ela pulava. Era sua filha. Era uma ligação de telemarketing. Era engano. Ao final da tarde, ela já havia perdido as esperanças. Sentia-se uma idiota. Mas então, por volta das 6h30, quando o céu já se tingia de laranja e roxo, o telefone tocou. Dona Lourdes? É o José. O coração dela deu um salto. José, que bom que ligou. Desculpe o incômodo. Imagina, não é incômodo nenhum.
A moça do escritório me deu o recado. A senhora disse que estava com um problema? Ela explicou a situação do chuveiro. Ele ouviu pacientemente. Olha, eu não sou encanador, mas entendo um pouco disso, disse ele. Amanhã é minha folga. Se a senhora não se importar, posso passar aí de manhã para dar uma olhada. A folga dele. Ele estava oferecendo sua folga para ajudá-la. Ah, mas eu não quero atrapalhar seu descanso de jeito nenhum, protestou ela, embora seu coração cantasse de alegria. Não vai atrapalhar. Gosto de me manter ocupado. Umas 9 da manhã está bom para a senhora? Está ótimo, José. Ótimo. Na manhã seguinte, Lourdes acordou antes do sol. Limpou a casa, preparou um bolo de cenoura com cobertura de chocolate, o favorito de Arnaldo, e agora talvez uma pequena oferenda para José, e vestiu seu melhor vestido de ficar em casa. Quando ele chegou, pontualmente às 9, não estava com o uniforme, mas com uma calça jeans e uma camisa polo simples. Parecia mais jovem, mais relaxado. Ele sorriu ao vê-la, e ela sentiu o mesmo calor da primeira vez. Ele consertou o chuveiro em menos de meia hora. Era apenas uma peça de borracha gasta, o courinho, que precisava ser trocada. Ele tinha uma de reserva em sua caixa de ferramentas. E claro, o concerto foi seguido de café e bolo de cenoura. A conversa desta vez foi ainda mais longa e mais profunda. Falaram sobre os sonhos da juventude, sobre as decepções da vida, sobre o futuro que, para ambos, parecia incerto. Lourdes descobriu que José sonhava em ter uma pequena oficina mecânica, um negócio próprio, mas o medo e as responsabilidades com o filho sempre o haviam prendido. José descobriu que Lourdes, antes de se casar, adorava desenhar, um talento que abandonara pela vida doméstica. Aquela visita se tornou a primeira de muitas. Os pretextos foram ficando cada vez mais escassos, e a honestidade mais presente. Um vazamento no telhado, uma gaveta emperrada, uma tomada que não funcionava. E às vezes, nenhum pretexto, apenas um telefonema. Fiz um doce de abóbora e lembrei do senhor. Não quer passar aqui para buscar um pouco? Ou da parte dele? Estou passando perto da sua rua. A senhora aceita um pão doce da padaria? As visitas se tornaram uma rotina. O café das quartas-feiras. A prosa no fim de tarde. Os vizinhos, especialmente Dona Nelly, começaram a notar. Os comentários se espalharam pela rua como fogo em palha seca. A viúva do Arnaldo já arrumou outro. E logo quem? O homem do gás. Os filhos de Lourdes também estranharam. Mãe, quem é esse homem que a senhora diz que está consertando as coisas em casa? Perguntou Roberto desconfiado durante uma ligação. Tome cuidado. A senhora não sabe quem coloca dentro de casa. Lourdes defendia José com uma firmeza que nem ela sabia que possuía. Ele é um homem bom, meu filho. Um homem decente. Ela não se importava com os comentários. Pela primeira vez em muito tempo, não se sentia apenas a viúva do Arnaldo ou a mãe do Roberto e da Cláudia. Ela se sentia Lourdes, uma mulher com seus próprios sentimentos, suas próprias vontades. E o que ela queria era a companhia daquele homem bom e quieto, que com sua caixa de ferramentas e seu olhar gentil, estava consertando muito mais do que os pequenos defeitos de sua casa. Ele estava, peça por peça, consertando os pedaços de seu coração. O outono chegou a Ribeirão Preto, trazendo consigo noites mais frescas e um ar que parecia carregar uma promessa de mudança. A relação entre Lourdes e José havia se aprofundado, transcendendo a amizade. Era um sentimento sólido, construído sobre a base de cafés compartilhados, confidências e pequenos atos de cuidado. No entanto, havia uma barreira invisível entre eles, uma linha que nenhum dos dois ousava cruzar. As palavras "eu gosto de você" pairavam no ar, não ditas, pesadas de significado e de medo. Ambos carregavam as cicatrizes de seus passados. Lourdes, a lealdade à memória de Arnaldo. José, a culpa e a dor da perda súbita de Helena. Começar de novo parecia, para ambos, uma espécie de traição aos que se foram. E havia o medo do julgamento, dos filhos, dos vizinhos, da sociedade que muitas vezes via o amor na maturidade com desconfiança ou escárnio. A tensão entre o que sentiam e o que ousavam admitir atingiu um pico numa tarde de sábado. José tinha vindo ajudar Lourdes a podar as roseiras, uma tarefa que sempre fora de Arnaldo e que ela nunca tivera coragem de fazer sozinha.
Trabalharam lado a lado no jardim, em um silêncio cúmplice, o som das tesouras de poda cortando os galhos secos. O sol estava se pondo, pintando o céu com pinceladas de fogo e ouro. Lourdes se virou para dizer algo a José e o encontrou olhando para ela. Não para as roseiras, não para o trabalho que faziam, mas diretamente para ela. Havia em seu olhar uma intensidade, uma vulnerabilidade que a deixou sem ar. Ele não sorria. Seu rosto estava sério, quase melancólico. Suas roseiras são lindas, Lourdes, disse ele, a voz baixa. Arnaldo tinha bom gosto. A menção ao nome do marido não a entristeceu como antes. Pelo contrário, pareceu natural, um reconhecimento do passado que ambos compartilhavam. Ele amava este jardim, respondeu ela. A voz um sussurro. Ele dizia que as flores o lembravam de mim. José deu um passo à frente. Agora estavam muito próximos, o cheiro de terra e rosas misturando-se entre eles. Ele ergueu a mão, devagar, como se temesse que ela fosse recuar. Com uma delicadeza que contrastava com a aspereza de suas mãos de trabalhador, ele tocou o rosto dela, o polegar acariciando suavemente sua bochecha. O toque foi elétrico. Uma onda de calor percorreu o corpo de Lourdes. Um calor que ela não sentia há anos, que pensava estar morto e enterrado. Ela fechou os olhos, entregando-se àquele gesto simples e profundo. Nenhum beijo, nenhuma palavra apaixonada teria o mesmo poder daquele toque. Era um gesto de reconhecimento, de carinho, de uma pergunta silenciosa. Eu não sei se posso fazer isso, José, ela sussurrou, os olhos ainda fechados, a voz embargada pela emoção. É como se eu estivesse traindo o nado. A mão de José permaneceu em seu rosto. Eu também me sinto assim às vezes em relação a Helena, ele confessou, a voz igualmente carregada. Mas aí eu penso, será que eles iriam querer nos ver sozinhos para o resto da vida? Será que a felicidade que tivemos com eles nos proíbe de buscar uma nova felicidade? Eu acho que não, Lourdes. Eu acho que eles iriam querer nos ver sorrindo de novo. As palavras dele foram como uma chave, abrindo uma porta trancada em seu coração. Ela abriu os olhos e o encarou. As lágrimas que brilhavam nos olhos dele espelhavam as suas. Eu gosto muito de você, José Carlos Mendes, disse ela, a voz firme pela primeira vez. Gosto como não pensei que gostaria de mais ninguém. Um sorriso lento e luminoso se espalhou pelo rosto de José, apagando as linhas de cansaço e preocupação. E eu gosto de você, Lourdes Pereira da Silva. Gosto tanto que chega a doer. Ele não a beijou. Em vez disso, abaixou a mão, pegou a dela e a segurou com firmeza. Era um compromisso, uma promessa. Na semana seguinte, José a convidou para jantar fora. Não em um restaurante chique, mas em uma pizzaria simples do bairro, a mesma onde ele costumava levar Rafael nas noites de sexta-feira. Foi a primeira vez que saíram juntos em público, como um casal. Sentaram-se a uma mesa no canto e, sob a luz amarelada do lugar, sentiram os olhares curiosos dos outros clientes. Mas não se importaram. No final do jantar, enquanto caminhavam de volta para a casa de Lourdes sob um céu estrelado, José parou no meio da calçada. Ele parecia nervoso, remexendo no bolso da calça. Lourdes, começou ele pigarreando. Eu não tenho muito a oferecer. Sou um homem simples, trabalhador. Tenho um filho para criar. Uma vida cheia de remendos. Mas a parte mais inteira da minha vida, ultimamente, é o tempo que passo com você. Ele parou, respirou fundo. Eu não quero mais consertar suas torneiras ou podar suas roseiras como um amigo. Eu quero acordar do seu lado, tomar café com você todo dia, ouvir sobre o seu dia e contar sobre o meu. Eu quero saber se você aceita se casar comigo. Lourdes ficou sem palavras. O pedido era tão direto, tão sincero, tão desprovido de qualquer pompa, que a atingiu em cheio. Casar, aos 58 anos, com o homem do gás. A ideia era absurda e, ao mesmo tempo, a coisa mais certa do mundo. As lágrimas vieram, mas desta vez eram de pura e avassaladora alegria. Sim, ela respondeu, a voz embargada, rindo e chorando ao mesmo tempo. Sim, José, eu aceito. A notícia do casamento caiu como uma pedra nas águas paradas da família e da vizinhança. Dona Nelly quase teve um colapso de curiosidade, fazendo um interrogatório velado por cima do muro que durou quase 1 hora.
Os filhos de Lourdes, Cláudia e Roberto, reagiram com uma mistura de choque, preocupação e, no fundo, um alívio que demoraram a admitir. Casar, mãe? A senhora tem certeza? Perguntou Roberto ao telefone, a voz tingida de incredulidade. A senhora mal conhece esse homem. Eu o conheço o suficiente, meu filho, respondeu Lourdes, com uma calma que o desarmou. Conheço o caráter dele, a bondade dele. E isso é mais do que muitas pessoas conhecem depois de anos de casamento. Cláudia foi mais compreensiva. Se a senhora está feliz, mãe, é o que importa para nós. Só queremos o seu bem. Rafael, o filho de José, um adolescente alto e de poucas palavras, recebeu a notícia com um aceno de cabeça e um monossilábico. Tá bom. Mas no domingo seguinte, quando foi almoçar na casa de Lourdes, ele trouxe um vasinho de violetas e o entregou a ela, sem jeito. Para a senhora, murmurou, antes de se refugiar no sofá com um gibi. Para Lourdes, aquele pequeno gesto valeu mais do que qualquer discurso de aceitação. Eles decidiram por uma cerimônia simples, sem alarde. Apenas o casamento no cartório, seguido por um almoço em casa para os filhos e netos. Lourdes não queria um vestido de noiva branco e véu. Optou por um vestido azul celeste, de tecido leve, que realçava a prata em seus cabelos. José usou seu melhor terno, um pouco apertado nos ombros, que ele não vestia desde o batizado de Rafael. O dia do casamento amanheceu ensolarado. Um dia bonito de final de setembro. O cartório, no centro de Ribeirão Preto, era um prédio antigo, com salas de espera cheias de casais jovens e ansiosos. Lourdes e José, com seus cabelos grisalhos e rostos marcados pela vida, destoavam da multidão, mas em seus olhos brilhava a mesma esperança, a mesma alegria nervosa. Estavam sentados lado a lado, esperando serem chamados, as mãos entrelaçadas. A mão de José estava suada, a de Lourdes, fria. Está nervoso? Ela perguntou sorrindo. Mais do que no dia em que fui tirar minha carteira de motorista, confessou ele. Parece que meu coração vai sair pela boca. O meu também, disse ela. Parecemos dois adolescentes. Talvez a gente seja, respondeu ele apertando a mão dela. Talvez o coração não envelheça. Quando o nome deles foi chamado, entraram em uma pequena sala, onde um juiz de paz, um homem de aparência cansada, os esperava atrás de uma mesa de madeira. Cláudia e Roberto foram as testemunhas de Lourdes, Rafael, a de José. Os netos pequenos de Lourdes corriam pela sala, alheios à solenidade do momento, trazendo uma leveza inesperada à cerimônia. O juiz recitou as palavras formais, as frases que já devia ter repetido milhares de vezes, mas para Lourdes e José, cada palavra soava nova, sagrada. Quando chegou a hora do sim, a voz de Lourdes saiu firme e clara. A de José, um pouco embargada pela emoção. Não houve troca de alianças extravagantes. Apenas anéis de ouro simples, que simbolizavam não o começo de uma vida, mas a união de duas vidas já vividas, com todas as suas bagagens, suas alegrias e suas dores. Ao saírem do cartório, de mãos dadas, para a luz forte do sol, Lourdes sentiu uma paz imensa. O peso da viuvez, da solidão, que carregara nos ombros por tanto tempo, pareceu se dissipar. Ela não estava substituindo Arnaldo. Estava somando um novo amor à sua história. O almoço em casa foi uma celebração barulhenta e feliz. O cheiro de carne assada e de bolo enchia o ar. Os netos corriam pelo quintal, e Rafael, surpreendentemente, se enturmou com eles, ensinando-os a empinar uma pipa. Cláudia e Roberto, ao verem o sorriso genuíno no rosto da mãe, finalmente relaxaram, conversando animadamente com o novo padrasto. No final da tarde, quando todos já tinham ido embora e a casa voltou ao silêncio, Lourdes e José sentaram-se na varanda, na mesma cadeira de vime onde ela passara tantas manhãs solitárias. O sol se punha, tingindo as nuvens de rosa. José passou o braço pelos ombros dela, puxando-a para perto. Senhora Mendes, disse ele, com um tom brincalhão. Lourdes riu. Um som límpido e feliz. Acho que vou ter que me acostumar com isso. Ela encostou a cabeça no ombro dele, sentindo o tecido áspero do terno. Olhou para o fogão através da janela da cozinha. A chama azul, que um dia fora fonte de seu maior pavor, agora era um símbolo de tudo o que havia acontecido. Foi preciso um vazamento, um medo paralisante,
para que a porta se abrisse. Foi preciso um incêndio em sua alma para que ela permitisse que alguém entrasse para apagar o fogo. Naquele momento, aos 58 anos, sentada ao lado de seu novo marido, Lourdes Pereira da Silva Mendes soube, com uma certeza que aquecia seu peito, que sua vida não estava terminando, estava apenas começando, de novo. Os anos que se seguiram foram de uma doçura serena. José vendeu sua pequena casa e se mudou para a de Lourdes, que aos poucos deixou de ser a casa do Arnaldo para se tornar o lar de Lourdes e José. Ele trouxe consigo sua caixa de ferramentas, seus discos de música sertaneja e o riso fácil de seu filho, Rafael, que preencheu os fins de semana com a energia barulhenta da adolescência. A casa, que antes parecia grande e vazia demais para uma só pessoa, agora se ajustava perfeitamente a eles. A poltrona de Arnaldo ganhou uma nova companhia, uma cadeira de balanço que José trouxe, onde ele gostava de sentar no fim do dia para ler o jornal. As fotografias na estante também ganharam novas adições, fotos do casamento, dos almoços de domingo em família, de Rafael ao lado dos netos de Lourdes. O passado não foi apagado, mas abraçado por um presente feliz. José continuou trabalhando na distribuidora de gás, mas com um novo ânimo. Com o incentivo de Lourdes, ele começou a fazer um curso técnico de mecânica à noite. O sonho da oficina própria ainda estava lá, mas agora parecia mais próximo, mais real. Lourdes, por sua vez, redescobriu seu amor pelo desenho. José montou para ela um pequeno ateliê em um dos quartos vagos, com uma prancha de desenho e lápis de todas as cores. Ela passava horas ali, desenhando as flores do seu jardim, o rosto dos netos, o perfil de José enquanto ele dormia. A vida deles era feita de pequenas coisas, do café da manhã juntos, das caminhadas no fim de tarde pelo bairro, de mãos dadas, da cumplicidade ao assistir a novela, das pequenas discussões sobre qual canal assistir e das reconciliações rápidas, com um sorriso e um afago. Eram as alegrias simples de uma vida a dois, que Lourdes pensou que jamais teria novamente. Eles envelheceram juntos. Os fios de prata nos cabelos de José se multiplicaram até tomarem conta de toda a cabeça. As rugas de Lourdes se aprofundaram, mapas de uma vida rica em risos e emoções. A saúde, por vezes, fraquejava. Uma dor nas costas para ele. Uma pressão que subia para ela. Mas eles cuidavam um do outro com um carinho e uma paciência infinitos. Hoje, aos 81 anos, Lourdes olha para trás e vê o longo caminho que percorreu. Ela está sentada na sua cadeira de vime na varanda. Ao seu lado, na cadeira de balanço, José, agora com 67 anos, cochila com o jornal aberto no colo. A oficina mecânica do Zé é uma realidade há mais de uma década. Um negócio próspero que Rafael agora ajuda a tocar. Os netos de Lourdes estão crescidos, e ela já tem bisnetos, cujas risadas infantis ocasionalmente quebram a paz da casa. Ela observa o marido adormecido, o rosto sereno, e um sentimento de gratidão imensa inunda seu coração. Pensa naquele dia, tantos anos atrás, na mulher apavorada que era, paralisada diante de um botijão de gás que sibilava. Mal sabia ela que aquele som não era o anúncio do fim, mas o prenúncio de um recomeço. A vida, ela reflete, é cheia dessas ironias. O que mais temia foi o que lhe trouxe a maior alegria. A porta que ela hesitou em abrir para um estranho foi a que se abriu para o amor, para a companhia, para uma segunda chance de ser feliz. José Carlos Mendes, o homem do gás, não veio apenas trocar um botijão. Ele não veio apenas apagar um fogo iminente. Ele veio, e com sua presença calma e seu coração bom, reacendeu a chama da vida no coração de Lourdes. Uma chama que, ela agora sabia, nunca mais se apagaria. A vida, como um botijão de gás, às vezes pode parecer que está no fim, quase vazia. Mas a verdade é que sempre há uma nova chama esperando para ser acesa, muitas vezes onde menos esperamos. Se a história de Lourdes e José aqueceu o seu coração e o fez acreditar no poder dos recomeços, não deixe essa chama se apagar. Inscreva-se aqui no nosso canal para não perder nenhuma história como esta. Deixe o seu like para nos mostrar que você se emocionou conosco e, mais importante, comente aqui embaixo. Qual foi a pequena faísca que, inesperadamente, mudou o rumo da sua vida? Queremos muito conhecer a sua história também.
Obrigado pela companhia e até a próxima.